num futuro próximo, os clientes finais, uma boa parte deles não vai querer entrar numa configuração de um site e apertar botão. O problema é que às vezes eu corrijo uma coisa e outra coisa passa a não funcionar mais como funcionava antes. O cobertor está ficando curto. Essa pessoa que construiu esse single agent, o que muda na prática para ela? Qual que é o approach agora com multi-agentes? 25% dos agentes que estão fazendo tarefas complexas, que são multipassos, tá? Em 25% dos casos, o agente erra feio. MCPzar os meus dados ou disponibilizar eles para as LLMs, por acaso vai me ajudar com o caso de uso de suporte, mas é do meu interesse fazer isso por outras razões. O meu próprio produto, o serviço, conversar com agentes é algo que é do meu interesse para o meu core business, provavelmente para o meu modelo de negócio. Bem-vindos ao Sem Filtro, programa onde eu, Bruno e Ian, fundadores da Cloud Humans, debatemos em público o que ninguém está falando em voz alta sobre IA e o universo de experiência do cliente. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sem Filtro, o canal onde eu e meu sócio, Mr. Kraskov, falamos as coisas sem filtro, o que está na cabeça, o que está pegando, o que dá vontade de falar e principalmente tentando democratizar aí boa parte da resenha que a gente tem todos os dias nesse mundo de AI e CX. Pô, obrigado, eu estou animado para mais um papo aqui. Esse é o terceiro episódio que a gente faz e eu sinto que a gente está ficando um pouquinho mais solto, dado que eu já vi dos primeiros episódios, achei que ficou bem interessante e espero que a gente evolua e comece a receber feedbacks aqui da galera de está indo bem, mal ou parem. Estamos iterando no conceito de sem filtro aqui, boa, Ian. Eu também estou muito animado para o de hoje, é um assunto que eu estou me mordendo aqui para não falar mais sobre, não criar mais conteúdo, até porque a gente mesmo passou por um período e está passando, né, de entender o que é a tal era dos multi-agentes. E por que um só agente não dá mais conta de uma operação. Quando a gente fala de multi-agentes, eu vi do Ian e do nosso time de engenharia, que é quem realmente mergulha na coisa aqui todos os dias, palavras como, cara, é outro patamar, mudou o jeito de fazer a gente deu um reset, a gente começou do zero. São coisas assim que a gente está ouvindo quando a gente fala de multi-agentes. Ian, por que essas frases não são um exagero? Por que isso realmente é um outro patamar? Uma frase que eu tenho falado bastante aqui com o time é isso é tão 2025. Eu acho que primeiro vou dar um passo para trás, tá? Então, a experiência que todo mundo tem com os chats, o chat GPT, o Claude, o Gemini, que nós, como usuários, falamos com ele, ela é diferente do que vem na API, que é o que nós e qualquer empresa que constrói em cima dos LLMs, né, tem. Porque ela já tem um nível de qualidade, controle, etc., focado naqueles casos de uso e que, portanto, sai muito fluido. E ele foi feito para dar essa experiência de fluido, por isso que a alucinação continua existindo, continua havendo problemas. E já era muito bom o que era possível fazer com o que é chamado de single agent. O que é um single agent? Em que eu escrevo um prompt, posso ter exemplos ali ou não do que é feito, que é o que eles chamam de single shot ou multi-shot, e aí ele dá a resposta para esse processo. E a experiência já era muito boa, não só nós, os nossos clientes em suporte, mas a IA que faz contabilidade, a IA que faz cobrança, a IA que preenche campo no HubSpot, enfim. Já tinha uma boa experiência. Porque para 50%, 60%, 70% dos casos, você conseguia cuidar disso com algo específico. Um agente, principalmente quando você está construindo em cima de uma API, ele não... Chega um momento em que ele começa a dar muitos erros. De um estudo que teve, se eu não me engano, foi da McKinsey ou da Gartner,
bem recente. Não, Microsoft. 25% dos agentes que estão fazendo tarefas complexas, que são multipassos, tá? E quando eu estou falando de complexa, não é tão complexa assim, me dá um reembolso. Em 25% dos casos, o agente erra feio. Cara, uma porcentagem muito alta. E aí, por que tem isso, né? Pensem que, igual um humano, tá? Vamos supor que você deu para o seu marido, a sua esposa, uma lista de coisas para fazer no dia. Ó, primeiro você vai no mercado, aí você comprar esses 10 itens, depois você vai não sei aonde, você vai pegar não sei o quê, não sei o quê, e a lista é enorme. Muito provavelmente, seu marido, a sua esposa, vai esquecer de alguma coisa, comprar um negócio errado porque a instrução não estava tão clara. Isso porque, quanto mais coisas eu coloco, maior aumenta a chance de eu ter um erro. Agora, imagine que você more no Oriente Médio, você tem várias esposas ou vários maridos. E aí você dá para cada um deles uma tarefa diferente. Ou você dá uma tarefa primeiro para a pessoa e fala, primeiro você vai no mercado, você vai comprar essas 10 coisas. Depois, liga para mim. Aí a pessoa liga, tá bom, agora você vai fazer tal e tal coisa. Então, aumenta muito a chance de você acertar. Quando a gente está falando de multi-agente, em vez de eu ter uma única coisa, eu quebro isso de forma diferente, seja ela sequencial ou múltipla, hierárquica. Então, eu vou dar o mesmo exemplo aqui que eu acabei de dar da pessoa que está te ajudando, seu marido ou sua esposa, namorado ou namorada. Você falou, vai lá, imagina que isso é um agente. Falou, primeiro, vai lá e faz a compra. Vai checar com a gente. Terminei agora, aí vai dar para o segundo. O que esse primeiro agente tem? Ele tem, tá aqui as coisas que você tem que pedir para a pessoa fazer. Você só move para a segunda, depois que a pessoa fizer esse é o único trabalho, é avisar o que tem que ser feito. Agora, pensem no mundo, agora eu vou entrar em suporte, tá? Em que você consegue, para certos casos, de, perguntas e respostas respondidas com uma FAQ. Você consegue mandar para um agente específico para aquilo. Ele vai, pergunta e resposta, vai, checa, te devolve. Pronto. Agora, imagina que você consegue criar um microagente responsável, se você for um e-commerce, por te enviar o status do pedido. Esse agente, ele é só responsável por isso. É igual um ser humano. Um ser humano, quanto menos coisas tiver para serem feitas, melhor vai ser a performance, menos erros você vai cometer. Isso te dá a possibilidade de fazer muitas coisas que antes não era possível. Então, parte até do que a gente fala aqui até o final do ano passado, a gente conseguia criar Cláudias muito boas, mas criar a Cláudia dos sonhos, em que eu falava com ela e falava, não, eu quero criar todos os produtos, todos os serviços que eu compro, se tiver um problema, eu quero falar com uma Cláudia parecida com essa. Era muito difícil, era muito trabalhoso, e para certos casos de uso era até impossível. E hoje ficou muito mais fácil, não só para a Cláudia, suporte, mas todos os casos de uso em si, desde que você consiga criar esta orquestração, este multi-agente, definir quando entra um, entra outro. Consegui explicar bem ou eu fiquei muito técnico aqui? Me dá um sanity check aqui, Secato. Vou tentar traduzir o que eu entendi. Eu entendi que o que essa nova fronteira basicamente permite é você criar vou chamar aqui, vou usar uma outra analogia, um exército de microagentes que vão ter funções muito específicas, em alguns casos até sequenciais. Então, um agente pode trabalhar junto com o outro, chamar o outro, esse tipo de coisa. Eu vou tentar trazer um pouco a próxima pergunta para o mundo de suporte, que é o mundo que a galera que nos escuta respira e pensa todo dia. Bora. Eu lembro de conversar aqui com muitas pessoas que criaram seus próprios agentes no antigo mundo de 2025, que você comentou. E um termo que eu escutava muito é, cara, meu agente está ficando com um cobertor curto. Eu tenho um prompt que começou com 20 centímetros e esse prompt agora, quando eu vou rolando, ele já está com 150 centímetros, que eu fui aprendendo coisas que esse agente precisava fazer e eu fui adicionando esse contexto
ao longo desse prompt. O problema é que às vezes eu corrijo uma coisa e outra coisa passa a não funcionar mais como funcionava antes. O cobertor está ficando curto. Essa pessoa que construiu esse single agent, o que muda na prática para ela? Qual que é o approach agora com multi-agentes? A melhor forma de olhar para isso sempre é olhar para dados e tickets. Então, o primeiro passo é entender aonde que está ruim. E o ruim pode ser em oportunidade de automação ou oportunidade de melhoria de qualidade. Assumindo que você tem um bom dado em cima disso, você deveria conseguir olhar e falar, nossa, quando o cliente está me perguntando sobre reembolso, por exemplo, o meu C7 está em 20%. Ou a minha retenção está em 20%, quando eu estou obtendo 70% com o resto. E aqui é o meu principal volume. Tá bom. Então, agora, o que você tem que ter é um agente por cima dele, que é um orquestrador, ou um supervisor, uma outra forma de fazer, em que o supervisor decide para quem que eu envio. Porque você está tirando a responsabilidade. Então, você pega esse promptzão, você vai capar uma parte dele, em vez de ser 150 centímetros, vai ter agora 120. Ele deveria, sim, melhorar o resto que ficou ali, porque vai errar menos no resto, e aí ele vai ter o outro. E aí esse supervisor, pode ser ele ou não, tá? Mas ele vai ser o responsável por responder o cliente final. Você pode até ser mais ousado até, de separar isso para que, por exemplo, eu vou tirar desses 2 microagentes e desse supervisor o tom de voz, para que o supervisor seja somente responsável por decidir se eu mando para o agente de Q&A, de perguntas e respostas, ou para o agente de status do pedido. E ele vai escrever a resposta, o supervisor, e ele vai encaminhar para o agente que escreve a resposta no tom de voz da empresa. É uma outra possibilidade. No fim, quanto mais fino for, ou seja, quanto mais específico for o agente, via de regra, melhor ele vai performar. E aí eu acho que uma outra coisa que tem também não necessariamente, não é diretamente relacionado ao que você falou, mas é tangencial ao assunto de microagentes. Não tem para onde fugir, tá, gente? Desculpa te dar essa notícia difícil. Você não vai conseguir dar uma baita qualidade para o seu cliente e uma baita taxa de automação se você não tiver acesso às informações que o seu cliente precisa. Ou seja, não adianta você ter uma baixa taxa de automação, uma taxa de automação forçada com muito abandono. Você tem que produzir os endpoints necessários, o seu time de tech, de engenharia, você tem que saber pedir para o seu time para disponibilizar para esses seus microagentes. Então, tem esse ponto aqui que é super relevante. Se não, é isso, você vai ficar sempre indo para cima ou para baixo. Você chegou em 50, vai para 51, 49, 51, 49, 51. O que muda o jogo é onde está a maior oportunidade. Aí você tem que saber levar isso bem para sua empresa, para o resto do seu time. Então, o que você está me dizendo é que eu tenho o líder do exército, que é o supervisor, ou orquestrador, e eu tenho os soldadinhos ali embaixo, cada um com a sua especialidade. Ou, de alguma maneira, eu estou conseguindo segmentar melhor o que o meu macroagente pode fazer através dos microagentes ali que ele tem por trás. Essa é uma boa leitura? É uma boa leitura. Posso adicionar um nível a mais de complexidade ou você acha que a gente precisa... Posso? Vamos embora, aqui é sem filtro, lembra? Esse é o nível de complexidade base, né? Então eu tenho o general que define soldadinho 1, qual que é a política tal, beleza. Você pode ter um auditor, vamos chamar assim, para coisas específicas. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo real da Cloud Humans. Então, para nós, o caso de uso é suporte. Tá bom. Eu tenho um microagente, um auditor, que verifica toda a mensagem que a Cláudia, que o cliente escreve, o cliente final escreve, para definir qual que é o idioma que essa pessoa está falando. Porque daí, uma vez que eu detecto que isso aqui não é português, isso aqui é inglês, quando o general escreve a resposta, esse auditor intercepta e fala, para tudo, me dá essa resposta aqui, deixa eu converter para inglês e aí eu envio. Não permite que o general faça cagada. Então,
E aí você pode, se eu pensar em um caso de uso, por exemplo, vamos pegar a Zerezes, tá? A Zerezes é uma empresa que ela tem um emoji proprietário, que é o emoji de 4 olhos, 2 pontinhos e o sorrisinho. Só para todo mundo que não conhece, eu acho que a maioria vai conhecer, mas é uma das óticas mais cool que tem no Brasil. Eles têm e-commerce, loja física, e foram um dos primeiros clientes da Call of Humans também, então acabaram sendo beta testers de muita novidade que a gente lançou. Não, assim, eu acho que olhando o adjetivo que você falou, são muito cool, e portanto, para você ser cool, você tem que ser muito bom no seu branding, no seu formato. Beleza, no começo a gente marretou no prompt até garantir que saía o emoji de 4 olhos. Mas vamos supor que a gente não tivesse conseguido fazer isso, tá? E fosse um problema. Putz, a gente poderia chegar num mundo em que eu crio um microagente auditor que checa, tem um emoji de 4 olhos nessa mensagem? Não. Então adiciona o emoji de 4 olhos. Ele vai adicionar. Porque ele só faz isso. Tem isso aqui ou não? E pode ser até um caso a mais. Não necessariamente isso precisa ser um agente com LLM. Pode ser uma tecnologia mais antiga, mas que funciona. Enfim, é muito de como você orquestra toda a sua base de tecnologia, mas via de regra, essa orquestração e esses multi-agentes que você tem, que existem, são com base em LLM. E esse ponto que você trouxe é muito bom, né? A gente marretou no prompt uma configuração. Bom se fosse uma configuração, mas o problema essa é uma das coisas que você tinha, né, em tese, que marretar, e aí que o seu prompt vai ganhando muitos centímetros e o cobertor vai ficando curto. Então, se você tem microagentes que têm funções específicas de garantir o tom de voz, de lupar uma ação específica num back-office específico, é quando você começa a ter um senso de organização muito melhor e um agente que, na prática, são vários agentes agindo coletivamente para um bem maior. Porque suporte é isso, né, Ian? Isso é uma coisa que eu aprendi. Suporte é muito sobre fazer 98 coisas bem ao mesmo tempo, e não só marretar o emoji de óculos feliz, assim. Então, faz muito sentido o que você falou. Você para pensar até suporte, é meio que a mesma linha, né? São raríssimos os agentes que conseguem ser um vaso de todo o conhecimento que tem e ainda performar super bem. Cara, é muito difícil, é exceção. Você não pode contar que você só vai ter esse tipo de pessoa que tem, por alguma razão, uma capacidade alta de guardar as coisas como se executar sem erro. A média do ser humano médio não consegue fazer isso. LLM é a mesma lógica. Não muda muita coisa. Eu vou pegar uma provocação que você trouxe. Você soltou um tema que, para mim, venho aprendendo que é crítico nesse mundo de multiagentes, para, de fato, você conseguir extrair o máximo do que uma empresa pode oferecer para um caso de uso de suporte. Você falou, cara, nada adianta se você não consegue acessar as informações dos clientes. E uma das frases que a gente escuta de empresas que perceberam isso rápido, são frases como, puta, Ian, eu não quero mais um agente que só responde, eu quero um agente que faz. O que isso quer dizer na prática? Os primeiros agentes que nasceram, eles eram o que é chamado de agente de Q&A, né? Então, ele, baseado numa pergunta, acessa uma FAQ, um conjunto de informações, seja em qual formato, e aí consegue cuspir a resposta. Ou seja, essa resposta ela vai ser igual, não importa quem esteja perguntando. Pode ser o cliente secato, pode ser o cliente IAM, pode ser o cliente que paga muito, o cliente que paga pouco. Pode ser o cliente que compra camiseta, pode ser o cliente que compra óculos. É a mesma a política é igual para todo mundo. Porém, a gente começa a ter níveis em que eu preciso alterar a informação. Visualizar a informação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um SaaS. Se o secato pergunta qual que é a data do meu pagamento, a resposta é A. Se eu pergunto qual que é a data do meu pagamento, a resposta é B. Se eu comprei uma camiseta e o secato comprou um óculos, a pergunta de aonde está meu pedido é A, e a outra é B. Isso é para eu altero alguma informação. Eu posso usar isso também para políticas. Então, clientes de alto valor, eu tenho uma política, de baixo valor, eu tenho outra. Eu posso usar isso até para coisa em que eu preciso granularizar uma resposta, tá? Então, vamos supor que
as regras de negociação vão ser diferentes baseado em quanto tempo você está devendo. Aí eu tenho um segundo tipo de acesso ao back-office, que é quando eu altero uma informação. Então, por exemplo, eu quero alterar meu e-mail, cria um cartão de crédito novo para mim, reseta a minha senha, todos esses tipos de coisa. Tem até um próximo nível que não se achava que está sendo possível, mas a gente já está fazendo internamente, tá? Só para nós mesmos e para os clouders. A gente não colocou ainda para os clientes, que é desenvolver alguma coisa. Então, o cliente fez uma pergunta, eu percebi que é um bug, eu já vou começar a construir isso, talvez até sem validação humana, já sobe, porque eu notei que ele é simples o suficiente. E aí eu tenho, esses são os tipos de casos. A priorização de o que eu ataco primeiro pode ir por duas vias, tá? Eu posso olhar, 3 vias, na verdade. Eu posso olhar aonde que eu tenho a pior taxa de automação, ou seja, a oportunidade de ganho de eficiência do time. Eu posso ir pela pior qualidade, então quais são os tipos de caso em que estão me causando mais dor, pior C7. Ou eu posso ir por impacto, e dentro desse eu tenho impacto de eficiência e impacto de valor. Exemplo, existem alguns tipos de contato que são muito mais demorados para se resolver. Então, se um cliente nosso da Cloud Humans pergunta para a gente como eu altero o meu horário de atendimento, a resposta é rápida. Se um cliente pergunta para a gente como eu faço para melhorar minha taxa de automação, cara, a resposta é complexa. Por mais que o volume da segunda não seja tão alto, se eu automatizo esse, eu desproporcionalmente melhorei muito mais a eficiência do cliente. Aí um outro que tem também uma forma de priorizar, ainda falando em impacto, é na retenção do cliente final, no meu churn. Então, por exemplo, um cliente que pergunta no e-commerce, tá? Você tem a camiseta azul? Tem um impacto muito menor do que um cliente que entra e fala, cara, você tá louco, minha camiseta não chegou amanhã é Dia dos Pais, se eu não receber isso, acabou meu Dia dos Pais. Se eu não resolver o segundo, eu perdi o cliente para sempre. É muito diferente. Animal. Deixa eu sintetizar e te fazer uma outra provocação. Eu queria a sua resposta sincera aqui, tá? Primeiro sintetizar. Prometo. Só isso que você terá. Sem filtro. Sem filtro. Primeira sintetização aqui. Se eu entendi bem, então, o agente, os multi-agentes, eles só vão ficar mais poderosos se eles tiverem acesso ao back-office. E a sugestão é você começar e priorizar os acessos e ações que vão ter o maior impacto na experiência do cliente, nos problemas que são mais representativos ou que, quando acontecem, são muito impactantes e até aqui, check. Pergunta. Um dos grandes desafios que as áreas de suporte têm ao longo dos últimos anos, como são áreas que, via de regra, dependem muito de times técnicos, é de ter acesso a esses endpoints. Quando você tem um back-office de mercado, então estamos falando de um CRM, de um ERP, é relativamente fácil porque são sistemas que já têm API liberada, já têm endpoints de mercado, mas a grande maioria tem ferramentas internas também. A diferença é que agora a gente está pedindo endpoints acesso para agentes de AI, não agentes humanos ali com um front-end de back-office. Na sua visão, hoje em dia, essa dificuldade de conseguir esse acesso com esses times técnicos, que via de regra é quem gerencia esses acessos, né? Ela é mais difícil, mais fácil ou tão difícil quanto sempre foi? E para onde a gente caminha? Para ser algo mais fácil, mais difícil ou igual sempre foi? Perguntinha difícil. Eu vou dividir assim, eu acho que ela continua igual, para alguns times ela está mais fácil. Porque eu tenho 2 componentes, tá? Primeiro, eu tenho que saber o que e como pedir. Historicamente, os times de CX não estão munidos para saber como trazer isso para os times de engenharia. Tem um atrito, e é muito pela forma de comunicação, tá? Entre o time de CX e o time de engenharia. Que, via de regra, a gente é muito apaixonado, a gente aprende sobre taxa de C7, tempo de resposta, que
apesar de impactar diretamente na experiência do cliente, a gente não consegue tão fácil traduzir isso. Então, fazer essa tradução é importante. E falar a língua de engenharia também é importante, porque você fala, olha, se eu tiver este endpoint, esta informação, ajuda. Que bate um pouquinho com o perfil que a gente cunhou, né? A gente tem falado que é o CX Engineer. Então, é alguém que entende muito de CX, consegue extrair essa informação e consegue falar a linguagem que o time de engenharia precisa. Fazer isso sempre continua igual, tá? A gente só identificou e tem mais impacto alguém que consegue fazer isso. Em engenharia, pense que toda alteração que é feita no sistema, ou virtualmente toda informação que eu tenho no sistema, então eu entrei numa config e apertei um botão que mudou uma configuração, isso tem algum endpoint conectado. Algo acontece para aquela informação ser. E, portanto, eu, em tese, poderia disponibilizar esse endpoint para que seja tomada uma ação. A mesma coisa dos dados do banco. Construir uma API não é a coisa mais complexa do mundo. O desafio, fazer essa primeira pernada, se tornou infinitamente fácil. Os agentes de IA, e espero que a sua empresa esteja usando bastante Cloud, Gemini e OpenAI para fazer essa construção, é um prompt, pronto, ele vai saber o que fazer. Isso é simples. O que costuma ser complexo, continua complexo, mas está bem mais fácil, é como eu crio esse layer, essa camada de segurança. E aí, a gente também diminuiu isso, pelo menos do nosso lado, para os nossos clientes, de como nossos supervisores, estão construídos para essa informação. Então, isso eu já trago naturalmente um pouco mais de segurança, mas ainda assim, os times querem construir um pouco mais dessa segurança do que eu disponibilizo para um para outro, para que, se o CCAP esteja fazendo uma pergunta, ele não acesse a informação do Ian e dê a informação para ele. Mas, de novo, facilitou. Esse ponto principal é mais importante. Agora, qual que é a minha visão, tá? Os nossos clientes, os clientes da Cloud Humans, tá? Eles têm uma barra que ela não é fixa e ela mexe muito rápido. Porque todos os nossos clientes estão usando os chats, o GPT, o Claude, o Gemini, estão conversando com ele. À medida em que melhora essa experiência, a minha barra do que eu espero sobe mais rápido do que se eu não tivesse isso. De regra, ela sobe, os clientes querem cada vez mais, mas ela sobe muito rápido. Os clientes dos nossos clientes também vão ter essa barra cada vez mais alta, e as pessoas estão ficando cada vez mais acostumadas de trabalhar com um software através de uma interface conversacional. Então, eu consigo hoje escrever um e-mail, enviar um Slack, fazer uma análise do Metabase e X milhares de coisas usando o Claude, usando o Gemini, usando o ChatGPT. Os nossos clientes vão querer isso deles também, seja lá em qual interface eles estiverem. Mas a principal e a primária que eles vão ter é no seu próprio site, no seu próprio WhatsApp, no próprio suporte que você está. Ou seja, num futuro próximo, os clientes finais uma boa parte deles não vai querer entrar numa configuração de um site e apertar botão. Eles vão querer escrever e falar, muda para mim meu horário de atendimento para esse horário aqui. Cria para mim um tag novo chamado tal coisa. Eles vão querer fazer isso. Então, quanto mais você pensar e construir do zero os seus endpoints, então falando agora mais com engenharia, e aí CX pode influenciar isso, quanto mais os times pensarem não só config, autosserviço, no padrão e também no conversacional, melhor você vai estar se blindando para o futuro, porque a experiência do cliente sempre foi de primeiro eu resolvo o problema, depois eu resolvo o problema bem, e depois, problema rápido, e depois no canal que o cliente quer, conveniência. Não mudou, é a mesma coisa. E o canal que a gente vai querer agora é conversacional também, e não na página de config. Animal. Você peguei bem a provocação aqui, eu MCPzar os meus dados ou disponibilizar eles para as LLMs, por acaso vai me ajudar com o caso de uso de suporte, mas é do meu interesse fazer isso por outras razões. O meu próprio produto, o serviço, conversar com agentes é algo que é do meu interesse para o meu core business, provavelmente para o meu modelo de negócio. Peguei certo? Perfeito.
É isso aí. APIzar, o MCPzar, mas pegar todos os endpoints possíveis e pensar em como eu disponibilizo para que meu time de operações possa utilizar isso, seja CX, marketing, vendas, não importa, mas capacidade, você empodera as pessoas para elas evoluírem sozinhas, porque é isso, engenharia não deveria ser gargalo. Vou fazer outra pergunta difícil aqui para o Ian. Vou até deixar ele beber essa água aí com calma para fazer a próxima. Outra profecia aqui, Ian. Você me contou de um dado que eu não sabia, até você me corrige se eu vou falar besteira aqui, tá? Mas foi semana passada que você falou, a gente estava numa discussão acalorada sobre o futuro, o nosso roadmap de produto, e o Ian falou, galera, vocês sabiam que 86% das pessoas no mundo nunca fizeram um prompt? A gente acha que está todo mundo usando GPT, mas não é bem isso. Então, se eu fosse profetizar quantas pessoas estão fazendo multi-agente, acho que o número vai ser ponto alguma coisa, um número muito baixo. Não vou nem ousar prever. A pergunta filosófica profecia é tangibilizando aqui para os nossos ouvintes. Estamos falando de alguém que está na América Latina, trabalha em CX ou numa área correlata de uma startup que cresce rápido, é heavy user de ChatGPT, já fez muito prompt aí na física, mas está sendo introduzido a esse mundo agora. Ainda não fez muitos agentes, fez uma coisa ou outra ali na Anthropic, usando Claude ou algum comparável. E eu quero estar aqui na crista da onda, eu quero estar no top 1% de adoção e acelerar a minha adoção em multi-agentes. Por onde eu começo, o que eu faço, com quem eu falo, o que é um bom exercício de eu fazer, como é que eu acelero essa adoção e por onde você acha que eu começo? Eu vou até acrescentar uma mais que dá importância dessa adoção, tá? Isso tem um diferencial muito grande no curto prazo e normalmente primeiros entrantes costumam capturar a maior parte do valor. Quando a Uber entrou no Brasil, os primeiros motoristas tiveram muito mais renda nos primeiros meses do que depois. Assim, muito mais. Estou falando de 50, 100 vezes mais. Em competição é a mesma coisa. Querendo ou não, negócios é isso. O saudável de competição é que o cliente se beneficia de ter ela. Mas no início sempre alguém vai tirar mais vantagem, seja de capturar mais mercado ou poder cobrar mais. E aí eu vou tentar colocar em perspectiva, tá, de quão pouco está sendo a adoção, tá? Então, no último número que eu tinha visto era 18% das pessoas no mundo já tinham usado, não lembro se era OpenAI ou algum tipo de LLM, chat, alguma coisa. Dessas, do 100%, tá? Só 3% pagavam. Beleza. Ele deve estar considerando a população toda, tem crianças, tem idosos, tá bom, vamos dobrar esse número. Então, 36% das pessoas entre, 20 e 50 anos ou 60 anos, que estão no mercado de trabalho, na sua maioria, utilizam, tá bom. E aí a gente dobra também outro número, vamos multiplicar até por 4, as que utilizaram, tá? Seja, então, em vez de 3%, 6, 9, 12% uso. Isso, com certeza, está mais concentrado principalmente o pago, porque não é barato. Não é barato pagar $100 por mês. Então, você está mais concentrado nos mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e tal. Então, mesmo que fosse o mesmo número do Brasil, que deve ser mais baixo ainda, 12% só das empresas, depois a gente está vendo tudo isso, uau, cara, a gente está numa bolha. Só 12%. Uma de cada 10 empresas provavelmente está assim, caraca, é meio bizarro isso de o quão distante a gente está da adoção. Se você começar a utilizar agora, você vai estar muito mais à frente. Se você for a primeira pessoa a colocar atendimento versus seus concorrentes, de que não precisa de uma configuração, mas você conversa, ele já faz, vai ficar muito mais fácil. É mais fácil eu aprender a escrever o que eu quero e ele validar comigo do que eu tentar achar aonde escondido no bendito da configuração tá. E aí, começando no como eu começo a adotar, tá? Como para qualquer coisa, em toda liderança, na vida, cara, comece primeiro a limpar a calçada da sua casa.
É isso. Ou seja, comece você a utilizar, se force a usar caso de uso. Quando você vê alguma coisa que você está fazendo de forma muito recorrente, que te dá no saco ou não, mas que te toma tempo, pega e decide como automatizar aquilo. Imagine isso como, talvez até se a sua empresa não te dá acesso a algo pago, imagine isso como um investimento em educação. Porque realmente não tem muito educação de qualidade boa sobre como utilizar as ferramentas que valem a pena. Paga para você a ferramenta. Economiza e gasta aquilo. Mas use e pense em como se automatizar e tem impacto. Você automaticamente já vai ser provavelmente a pessoa mais inteligente da sala. Tem um amigo meu que trabalha no Airbnb. O Airbnb, uma empresa do Vale do Silício, que estava avançada. Ele falou, cara, eu estou usando o Cloud Cowork, que já é uma coisa que na Cloud a gente usa pra caramba. Eu virei o rei do Borogodó. Ninguém sabia fazer. Os caras estavam com um time de 4 pessoas só fazendo aquilo e eu fiz em 5 minutos. E aí, me botaram num grupo com engenheiro, tenho certeza que o engenheiro me acha o que esse cara tá fazendo aqui. Mas com os meus pares, eu era absurdamente mais inteligente, eu parecia absurdamente mais inteligente. Uma vez que você faz isso, as pessoas vão ficar curiosas. Quando elas veem a sua calçada limpa, ou por vergonha, ou por querer ter algo igual, elas vão começar a limpar a própria. E aí você começou o movimento na sua rua. Mesma coisa na sua empresa. As pessoas vão começar a ver isso. Busque fornecedores para automatizar aquilo que está com você. Que te toma, se você não está conseguindo fazer necessariamente por ali. Tudo bem, contrate, tal. Via de regra, não são fornecedores tão caros assim para começar. Ou crie o caso de uso, analise seus dados, use o Claude, o OpenAI, o Gemini, para fazer uma análise, te ajudar isso a montar um business case. Ajude a converter, peça ajuda da IA para converter as métricas que nós estamos acostumados, tempo de primeira resposta, tempo de resolução, first time resolution, C7, em métricas de negócio. Peça acesso a coisas que normalmente você não teria. Peça acesso ao GitHub, vai, conecta, tenta. Ou não, você já tem. E aí você vai influenciando as pessoas nesse formato. Quando você vê, você vai estar muito à frente. Muito à frente. Muito bom. Se eu entendi bem, então a palavra aqui é curiosidade. Seja curioso de pegar uma coisa aqui para você, para você recorrente, para você estar drenando tempo e vai atrás, porque o processo vai te ensinar como aprender, como construir. 100%, 100%. O objetivo de todo ser humano deveria ser resolver problemas, além de ser um ser humano cada vez melhor, é de resolver problemas de níveis cada vez mais complexos. Então, tipo assim, se faça relevante e pegue coisas mais complexas. Vai ter frutos isso. Eu tenho só mais 88 perguntas aqui, mas eu vou fazer a última aqui, porque vão ter mais episódios aí sem filtro nenhum. Então, eu vou tentar usar bem o tempo de quem está ouvindo a gente até agora aqui também. Até porque ver um vídeo de mais de meia hora hoje em dia tem que gostar muito, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. O jeito que a minha cabecinha oca pensa na evolução dos agentes de CX, eu penso no... Primeiro veio o Big Bang, aí veio os dinossauros, aí veio o chatbot tradicional, que é aquele chatbot digite 1 para falar de vendas, digite 2 para falar de pós-vendas. E aí, por muitos anos, isso aí era o que tinha e resolvia uma parte ali restrita, apesar da experiência horrível para o cliente final. E aí a gente teve um breakthrough, que inclusive foi o breakthrough que fez a nossa empresa existir, que foi os agentes conversacionais. O nome que você deu hoje, né, o single agent, que consegue ter uma conversa mais fluida, com um foco, dá para dizer, único ali. E agora a gente acabou de aprender e ter uma aula aqui com o Mr. Kraskov sobre o novo mundo aí dos multiagentes e tudo que vem junto com esse mundo. O que é a sua profecia do próximo? O que é o próximo breakthrough que os chatbots, os agentes vão provavelmente viver do jeito que está nos próximos meses? Não sei nem se eu posso falar anos, né? Mas o que você acha que vai ser o novo patamar que a gente deve viver no futuro? Eu acho que eu consigo ver 3 etapas, tá? A primeira é de hiperpersonalização, então do cliente entrar em contato com você e
todo o contexto que é relevante, isso é específico por empresa, ele já vai ter. A gente sempre falava isso em CX, tem muito, eu queria ser igual a padaria do José, que vai todo dia lá na esquina e fala, ei, 2 cacetinhos, café? Não, você não pode ir junto hoje. Bota 100 gramas de mussarela. É igual, ele já vai saber quem é você, universidade, as coisas que são relevantes para você. O próximo passo é o que eu falei sobre os canais de atendimento, os canais que interagem com a empresa, também serem uma extensão do produto, canais de customização do produto. Eu poder fazer mais um pedido, eu poder mudar uma customização, mudar o horário de atendimento, criar uma tag nova, seja lá qual for. E aí o terceiro é de ele ser também um identificador de problemas que aconteceram, startar um desenvolvimento, se você é uma empresa de tecnologia, startar um desenvolvimento no seu GitHub, no seu GitLab, e já automaticamente, talvez alguns deles irem para a produção sem nem mesmo falarem, ter uma intervenção humana. Não só bug, mas feature também. Nossa, essa pessoa falou um negócio genial, e ele decidiu que é importante e que ele vai fazer, ele fez e não passou por nenhum desenvolvedor, subiu em produção e falou, pronto, tá pronto, João, tá pronto, Maria. A pessoa vai falar, não acredito, essa é a melhor empresa do mundo. Então, vai acontecer isso logo mais. Então, essas para mim são as 3 grandes etapas que estão para acontecer, elas vão vir rápido. Maravilha. Bom, assim encerramos então mais um Sem Filtro. Talvez um dia vai ter um agente que vai até estar falando aqui com vocês no nosso lugar, não sei o quanto longe a gente está desse mundo aí, mas enquanto isso é um prazer aqui resenhar e contar um pouco do que está na nossa cabeça, o que está tirando o sono e o que está deixando a gente animado também. Acho que esse era um dos maiores aqui. E obrigado, Ian, pelas profecias e respostas difíceis aí. Tamo junto. Valeu, Secatinho. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço.